Fala turma, Thiago falando, estamos aqui para mais uma análise semanal, onde a gente comenta um pouquinho do que aconteceu para trás e algumas perspectivas para a semana. Então, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, aproveite, já deixe seu like, ative notificações e quando aparecer vídeo novo você já vai ficar sabendo. A gente costuma soltar no domingo à noite. Então, vamos lá, como de costume. Começando pelo mensal, para a gente ter a perspectiva de bem longo prazo. A gente vê que depois daquela engasgada em abril, maio e junho foram meses fortes, candles aqui relevantes. A gente em junho superou aqui, eu tenho uma extensão de Fibonacci, que bem longo prazo, pega lá da pandemia até o pico, topo histórico anterior de janeiro 22, e projeta, a gente tinha uma projeção aqui na região do 513, tá? Guarda esse numerinho que a gente vai pensar mais para frente, vai falar nele mais para frente. Então tinha essa projeção aqui na região do 513, a gente já passou, chegou à máxima da semana no 588. Então aqui a gente continua para cima, sem qualquer evidência, ou sem qualquer enrosco ainda que pudesse denotar dúvida nesse movimento, uma dúvida maior no movimento, tá? Longo prazo firme. Quando a gente vem para o semanal, a gente teve, diferente daquela pernada de novembro a março, a gente teve a semana do 14 de junho aqui, que a gente teve um rompimentinho interessante, uma movimentação interessante. As duas últimas, um pouco de lado, talvez aí certo compasso de espera, uma dúvida aí quanto a esses dados de inflação, perspectivas. Ontem saiu, sexta-feira, saiu o PCE, foi em linha com o projetado, não deu grande, teve uma oscilação grande no intradia, oscilou no intradia, mas não tivemos nem rompimentos para cima, nem perdas de região relevante. Então, no semanal também, no máximo a gente percebe aqui, depois de 3 semanas para cima, de uma respirada que, inclusive, a gente sabe que é sempre bom. Movimentos muito insistentes num dos sentidos acaba permitindo correções de mesma magnitude. Então, uma parada não deixa de ser interessante. Aqui no semanal também a gente vê uma convicção, uma subida firme, também sem qualquer indicação, ou sem qualquer indício. Também aqui, ó, depois aquela refugada de abril, que foi, a gente olhando aqui pelo Fibonacci, foi totalmente plausível, foi dentro de uma, ainda mantendo ali dentro das retrações aceitáveis ou cabíveis para uma tendência de alta, né? Então deu aquela respirada e imediatamente tomou para cima. Então a gente continua firme e vindo para o diário, a gente vê uma situação interessante aqui. Se a gente projetasse daqui da mínima em abril, dessa mínima em abril, até a máxima que a gente teve em 23 de maio, projetando o topo aqui, a gente teria uma extensão lá no 556, mais ou menos, 557. A gente fez a primeira máxima ali na região do 61, tá? E agora, algo interessante, a gente teve a máxima lá no 588, certo? Com a máxima de sexta-feira no 585. Então a gente fez uma máxima, voltou, foi lá e não conseguiu superar aquela máxima, fazendo um candle vermelho desse aqui, ó. Interessante a gente observar, é um candle de atenção, tá? Porém, de qualquer forma, a gente vê que continua com muita força, tá? Esse movimento que eu começo aqui desde abril, a gente vê que mesmo dando essa lateralizada, mesmo dando essa refugada, a gente está longe aqui do 5.432, né? Tá? A gente, se olhar aqui, teria espaço para corrigir. A gente vê que ele já está encontrando um suporte forte aqui na região do 5.512. Lembra aquela projeção que eu falei lá do mensal? A gente tinha uma projeção no 513,5, tá? Isso é uma projeção que vem lá de, como eu falei, com o último batido, o último ponto para traçar ela lá de outubro de 22. A gente tem essa extensão do 513, tá? E aqui
Então a gente vê justamente aqui na região do 512 a 19, vocês vão ver lá na frente, é onde ele está encontrando esse suporte. A gente já fez uma máxima por ali e está encontrando um suporte forte aqui de várias sessões. Então a gente vê que esse suporte muito antes aqui desse outro, do Fibonacci aqui, que seria os primeiros 38, aqui no caso 23%, aqui no 432, ok? Então a gente vê porque esse é um ponto relevante, esse 512 é relevante, então perdendo ele, a gente já viu esses vários dias aqui, então a gente poderia ter uma queda, uma correção um pouquinho maior, ainda totalmente plausível, totalmente dentro de uma tendência de alta, mas se a gente visse cair praticamente quase 100 pontos aqui até a região do 430, ainda poderia estar dentro da normalidade, não significaria uma reversão. Ok? Então, eu acho que para a gente observar de cara aí, já pensando lá no final da conversa, nessa semana, a gente tem o 513 aqui, 512 a 19, que eu ficaria de olho. E aí, o Fibonacci é uma ferramenta bem interessante, que ele é uma arte. A gente, primeiro, a essência dele já é curiosa, e segundo que a gente tem uma boa subjetividade na forma de traçar. Quer dizer, teoricamente ele é objetivo, mas a gente pode pegar diferentes pontos, e o lance é você traçar e ver, dentre os que você enxergou possíveis ali, entender se o mercado já respeitou, o que o mercado já respondeu. Tá? Regiões que ele já respondeu, já respeitou anteriormente. Então, quando a gente pega aqui do dia 31 de maio, que a gente pode, foi uma mínima, mas uma correção, a última correçãozinha com alguma relevância, até a máxima do dia 20 de junho, 588, a gente vê o quê? É exatamente o 23,6 aqui, a primeira retração, ok? Que dá no 513 e foi exatamente onde bateu. A gente encontrou suporte vários dias, tá? Na sexta-feira também a gente testou lá, ó, o 580 não chegou, voltou aqui. Então, nesse Fibonacci de menor prazo, a gente ainda, isso nos diz que acima do 466 aqui, de novo, a gente continua totalmente dentro de uma, não significa de forma alguma uma reversão ainda, né? A gente vendo uma correção até os 60 aqui, ele poderia, inclusive seria uma região para a gente observar também, já tendo respeitado tanto aqui, eu sem dúvida olharia aqui o 466, a região do 430 também, que os 50% aqui meio que um divisor também, né? Ele é comum a gente ver, voltar nele e depois tentar fazer um novo topo, e às vezes dá até um topo duplo, uma configuração bem interessante. Então o fato é que, perdendo a região do 10, vamos arredondar, a gente poderia ver essa escorregada até aqui embaixo, ok? Vindo para os 60 minutos, onde as coisas começam a ficar mais claras para a gente, primeira observação, eu enxergo aqui, especialmente os últimos 7, 10 dias, foram dias bem desafiadores, e esse gráfico de 60 minutos mostra, totalmente sem rumo, né? Ele ficou de lado aqui, a gente vê sombras grandes nos candles às vezes, mostrando a volatilidade, essa dificuldade que às vezes a gente tem de caçar tendência ali dentro, entender exatamente, às vezes ele não faz ranges bem claros, bem definidos, né? Você vê um candle grande que você acha que agora, pô, isso é sinal de força, aí daí a pouco ele está para o lado contrário, né? Mas de notícia relevante, o que a gente tira disso? Se ficar batendo cabeça aqui no meio, é briga, é fácil machucar, né? Mas observa bem, falei do 512 ao 19, o 19 já foi máxima antes aqui, depois ele já foi mínima, o 12 já tinha sido máxima aqui para trás, a gente fala em regiões, né? Região do 12 também, e ele foi 1, 2, 3 vezes mínima. Então, isso aqui, a gente tem indícios, já tem evidências suficientes para mostrar que aqui no meio a gente está naquela briga de foice no escuro, tentar captar as tendências, etc. Mas aqui você não tem nada muito duradouro aqui dentro, né? Embora a gente está falando do 20
do 20 ao 50, são 30 pontos, isso é coisa pacas para um scalper, para trades, né, para nós day traders, mas o fato é que a gente pode considerar uma região de bateção de cabeça aqui, e para efetivamente voltar a subir, o 502 e 560 certamente são relevantes. Ok? A gente viu várias máximas ali nesse pedaço. Por 2 vezes os preços tentaram trabalhar acima e não ficaram mais que 2 horas lá e já voltaram, tá? Sendo que por outras vezes também a gente já viu essa região do 550 ser resistência e jogar lá para baixo, né? E aqui embaixo, de novo, como eu já falei, a gente viu alguns testes, respeitou piamente. Na sexta-feira teve um teste grande, inclusive aqui com uma rejeição. Tudo bem que foi bem no final da sessão, mas com uma rejeição grande, jogando lá para cima de volta, né? Então aqui seria operar esse grande range aqui e pensar em tendência, ou talvez uma retomada de tendência de alta vai ser o quê? Só quando ganhar a região dos 60 lá, voltar, respeitá-la e fizer o pivô, especialmente lá no 88, né? Então, enquanto a gente não vir trabalhando consistentemente acima dos 60, não dá para pensar na retomada da força aí. Agora, vendo uma ida e um pullback nele e força para cima, aí pode dar algumas oportunidades de tendência bem mais interessantes, da mesma forma que, para a gente pensar para baixo, também seria perder a região do 510 aqui, se você quiser arredondar, voltar, testá-la, né? Pode até passar do 19, mas refugar e voltar para dentro, especialmente fechamentos abaixo do 10 aqui, confirmam que dão bons indícios de que a região realmente voltou a funcionar como resistência. E aí a gente tem lá no 7.3, que foi um ótimo suporte, testado várias vezes ali também. Eu lembro que ali atrás eu falei do 65, Fibonacci no 65. O 7.3 aqui foi um suporte bem legal. Como a gente tem visto o mercado muito forte e com dificuldade de fazer grandes correções, então ele pode bater aqui também, respeitar e voltar, né? E vale lembrar aqui que a gente tem um gap do 7.3 ao 50, então ficar de olho, porque se perde o 7.3, ele poderia dar uma escorregada forte aqui até o 150, e depois a gente viu uma bateção de cabeça forte aqui do 20 ao 40, né? Também difícil de ver coisas ou de planejar coisas aqui nesse no meião, a não ser lembrar da região do 440 e vamos dizer aqui o 15, né, com a mínima na região do 400, né, que é uma barreira psicológica, e fez uma mínima praticamente cravando lá. Então, essa semana é semana de payroll, tem feriado no dia 4, quinta-feira, nos Estados Unidos, então depois vocês olhem a agenda, mas sem dúvida o fato mais esperado é o payroll na sexta, uma ata do FONC na quarta, se não me engano, na quarta à tarde. Então são 2 eventos a se observar, certamente o payroll, que pode dar bons indicadores aí, bons motivos para definir, ou enfim, se vier fora, né, se surpreender, seja positivo ou negativamente, pode estimular a corrida para os dois lados. E lembrando agora que na quinta-feira teve o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos, isso sempre traz ruído, ficar de olho aí, tentar entender como o mercado está reagindo, né? Mas mais do que tentar interpretar as notícias, é entender que isso vai trazer ruído, mas como eu sempre falo, as interpretações são complexas, então mais fácil a gente olhar gráfico, fluxo, né, entender o que está acontecendo fora, mas tomar decisão, como o nosso time frame ali é tão pequeno, tomar a decisão com base no que a gente está vendo. Ok, turma? Então, terminando só com esses pontos, então a gente tem o 552,60 em cima, para ficar de olho, 512,19 aqui embaixo, cuidado nesse meião aqui,
para a gente ver andadas mais fortes, ganhando 560, especialmente testando ele de volta e rejeitando. 473 e o 450 aqui, ok? E caso vá para cima, o que a gente tem? A gente projetando, fazendo uma extensão de Fibonacci aqui para cima do 588, a gente vai ter o 684 lá como próximo alvo, tá? Então, a gente está já foi no 588, 100 pontos, não tem sido uma grande barreira assim, né? Não tem sido difícil. Às vezes é mais difícil, tem sido difícil cair 100, mas subir 100, ele tem dado pernadas assim, não sei se em uma semana, mas, de novo, a gente tem sempre visto ele com facilidade para subir, dificuldade para cair, tá? Então, a gente tem esse 684, e se quiser guardar um número mais para frente ainda, pegando pelo semanal, a gente teria lá o 736, ok? Então, se a gente quiser olhar um pouquinho mais distante, vale ficar de olho. Esse aqui já foi respeitado um pouco, então vale a gente ver esses dois números. Certo, turma? Então é isso, ótima semana, juízo, lembre do feriado na quinta-feira e do payroll na sexta. Bons trades, ótima semana.